Mas e aí? O que você acha? Time reserva ou time titular para o jogo de daqui a pouco pela Sul-Americana contra o Audax Italiano? Eu vou falar a minha opinião daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí. Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para mais um vídeo do nosso canal Vascaínos em Ação. Hoje vamos falar um pré-jogo rápido do jogão de hoje, Vasco e Audax Italiano, às 21 horas em São Januário, no Caldeirão, com transmissão exclusiva da Paramount Plus. Sim, somente a Paramount Plus é que vai transmitir o jogo do Vasco contra o Audax Italiano, hoje às 21 horas, repito, em São Januário. Vamos falar sobre isso e sobre a decisão do Renato de colocar o time misto, né? Parece que ele vai mesclar reservas com alguns titulares para enfrentar o Audax Italiano, e isso está causando alguma polêmica na mídia vascaína e também na torcida. Vamos falar sobre isso, sim, e vou falar a minha opinião. Mas antes disso, eu tenho aquele pedido que eu sempre faço para você vascaíno e para você vascaína que ainda não é inscrito no canal. Dá aquela curtida aí, dá aquela moralzinha aí, comenta aí, vai nos comentários, diz aí o que você quiser, fala aí a sua opinião sobre a decisão do Renato, mas também não se esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para ajudar a gente a atingir a nossa meta de 10K, 10 mil inscritos é a nossa meta, e falta pouco, falta menos de 300 inscritos para a gente atingir esse objetivo, e eu conto muito com vocês. E a gente vai falar sobre isso, e não se esquece, hein? Nos comentários também, bota aí o seu nome, a sua cidade, ou o seu estado, que eu venho aqui e mando um salve para você, igual vou fazer aqui agora, mandar um salve para o Luiz Souza de Brusque, Santa Catarina, para o Cid Fioc, lá de Brasília, um abraço também para o meu amigo Carlos Caldeira, sócio aqui do canal, fundou o canal junto comigo há alguns anos atrás, um abraço, Carlão, devemos fazer uma live hoje, e você, e por falar em live, gente, quem estiver interessado em fazer uma live comigo, participar de uma live, só colocar aí nos comentários aí desse vídeo que eu chamo, mando o link para vocês, sem problema, aqui é democracia, eu não me escondo de ninguém, eu não fujo de ninguém. Quem quiser entrar na live, entra, claro, para falar resenha, falar sua opinião e participar com a gente. É só falar que eu mando o link para vocês. Mandar um abraço também aqui para o Sênio Marcos de Santana dos Matos, lá no Rio Grande do Norte, a Terezinha Maia também, a vascaína, saudações vascaínas, o Irineu Coutinho de Cuiabá, Mato Grosso, e o José Luiz de Colatina, Espírito Santo, e mandar um abraço para essa galera toda que está sempre aí, participando da gente, interagindo, e mandar hoje um abraço especial para o Alexandre Laureano, do canal Laureano, grande vascaíno, sigo muito ontem, participei lá nos comentários, no chat, lá de uma live com ele, muito boa a sua live, Alexandre, parabéns, e você é uma referência para mim, assim como o Thiago Fontes, do canal Vascaíno do Cerrado, um cara muito dinâmico, inteligente, um abraço para vocês. E, gente, quando eu indico um canal aqui, é para vocês participarem e se inscreverem, porque são canais que eu sou inscrito e que eu admiro muito. Também o canal Bar do Vascaíno, do meu amigo Pai Carlos, o Pai Carlos também, que é um amigo, né, se tornou um amigo, e sábado provavelmente estarei lá em São Januário, né, basta dar uma melhorada na saúde, que está um pouquinho para baixo ainda, mas até lá vai estar tudo bem, e eu estarei lá em São Januário para assistir Vasco e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Hoje não deu para ir, não tem condições, trabalho e tudo, e a saúde está um pouco devagar ainda. Então, um abraço aí pro Pai Carlos, meu grande amigo Pai Carlos. Gente, agora vamos falar sobre hoje. Jogo de hoje, Vasco, Audax Italiano, né? Pela Copa Sul-Americana, o jogo vai ser em São Januário, no Caldeirão, às 21 horas, com transmissão exclusiva da Paramount
Plus, né? Então, quem não tiver Paramount Plus vai ter que ouvir apenas, acompanhar pelo YouTube, né? Enfim, mas todo mundo dá um jeitinho de assistir. Mas hoje o Renato decidiu, ainda não está confirmado, mas fazer uma mescla. Parece que 1 ou 2 titulares vão jogar, né? Parece que o goleiro, o Léo Jardim, deve jogar. E, enfim, o Cuesta também deve jogar, que vai ser titular no sábado que vem, ele deve começar jogando. Mas, ainda assim, ainda vai mesclar com alguns reservas. E tem gente aí que concorda e tem gente que discorda, achando que ele tem que priorizar também a Sul-Americana, enfim. Só que eu vou emitir a minha opinião, que é a opinião do canal, é a minha opinião particular. Sim, eu acho que o Renato está certo, tem que poupar o time, sim, a não ser que passe para a outra fase da Sul-Americana. A gente não pode ter medo de Audax Italiano, de Barraca Central, enfim, né? Eu acho que o Vasco, nós vascaínos, temos que nos colocar um patamar, um degrau acima desses times, até do Olímpia do Paraguai. Quem é o Olímpia na fila do pão para meter medo na gente? Pode acontecer o pior? Sim, pode. Acidentes acontecem, coisas inesperadas podem acontecer, até uma desclassificação, como já aconteceu anteriormente. Mas o que não pode, na minha opinião, é arriscar. Vou dar um exemplo aqui. Paulinho e Jair. O Paulinho e o Jair se machucaram seriamente, ambos com ruptura dos ligamentos do joelho. O Paulinho foi do joelho direito, o Jair foi do joelho esquerdo, em 2024, no Campeonato Carioca, no chamado Carioquinha, em 27 de janeiro de 2024, no jogo Vasco e Bangu, o Paulinho rompeu os ligamentos e ficou praticamente um ano parado e praticamente não voltou na mesma forma que era anteriormente. E o Jair foi num jogo Vasco e Nova Iguaçu, em março de 2024. Ambos estavam no auge da forma deles, tá? E o Jair teve uma ruptura nos ligamentos do joelho esquerdo e ficou mais de um ano parado e está até hoje parado. E se voltar, tem a transição, tem a readaptação, condicionamento físico, enfim. Esse cuidado, tanto a comissão técnica, como diretoria, como o próprio técnico Renato Gaúcho, é que estão tendo cuidado. Imagina, se a gente hoje ganha de 8-0 do Audax Italiano, mas aí acontece um problema sério com o Thiago Mendes e com o Colômbia, com o Andrés Gomes. E aí? Vale a pena? Então, mas Fernando, a Sul-Americana tem que ser levada a sério. Sim, tem que ser levada a sério, porque o time reserva vai entrar em campo. E o time reserva faz parte do elenco. Independente se o elenco é forte ou fraco, é o elenco do Vasco, é o elenco que a gente tem. Se eles são reservas, eles estão prontos para entrar em uma eventualidade. Pois bem, a eventualidade chegou, o momento chegou. Eles são reservas, eles não são piores, não são os piores jogadores do mundo. É o elenco que nós temos, quer queira, quer não. Aí já é coisa de diretoria, de contratação bem feita, mal feita, enfim. Já é outro assunto, já é outra discussão. Mas é o elenco que nós temos e eu acho que a diretoria está certa, porque se acontecer alguma coisa com um jogador importante, como eu já falei, Thiago Mendes ou Andrés Gomes, vão culpar quem? O Renato. Por que escalou no jogo contra o Audax Italiano? Aí, os mesmos que hoje criticam a decisão, se fosse o contrário, também iriam criticar. Então, respeito a opinião de cada um, mas a minha opinião é de que o Renato fez a decisão correta e que não vale a pena arriscar. Claro, se o Vasco passar para a outra fase seguinte da Copa Sul-Americana, aí sim, aí vamos colocar o time titular, porque já é a fase mais decisiva. Por enquanto, em que nós estamos ainda na parte da metade de baixo da tabela, eu tenho certeza que a preocupação hoje maior do Vasco é Campeonato Brasileiro. Lembre-se, Copa do Brasil não rebaixa e Copa Sul-Americana também não tem segunda divisão. E Campeonato Brasileiro tem segunda divisão. E nós, vascaínos, já estamos legais, né? A gente já está batendo no teto com essa história de segunda divisão, que todo ano é um sofrimento. Todo ano é uma contagem de 46 pontos. Então, é bom a gente baixar a bola, na minha opinião, tá? E apoiar o time e apoiar as decisões da comissão técnica. Repito, é a minha opinião. Se você é a favor ou contra, deixa aí
nos comentários, sem problema nenhum. E aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E vamos aguardar o jogão. Daqui a pouco, se der tempo, eu farei uma live, ou pré-jogo, ou pós-jogo. Ainda vou definir, depende do decorrer do dia de hoje. Vamos aguardar o jogão daqui a pouco, às 21 horas. Vasco e Audax Italiano. Saudações vascaínas. E até o próximo vídeo. Fui, galera. Aquele abraço.